e que a graça e a paz de Jesus reine sobre cada um de vocês. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o tema como reagir ao sofrimento. Queridos, há quem sofra por fazer o mal. 1 Pedro capítulo 4, verso 15 diz que não devemos sofrer por desrespeitar a vida, os bens, a honra, a privacidade alheia, como faz o ladrão, como faz o malfeitor, ou como aquele que se intromete na vida do outro. Como filhos de Deus, se somos promotores do mal, somos por ele disciplinados, quando ele permite que amarguemos as consequências da nossa maldade, e isso traz pelo menos um período de sofrimento para a nossa vida. Como é que eu posso reagir a esse sofrimento? Queridos, esse é o tipo de sofrimento que tanto pode ser evitado pela obediência, pela prática do bem, quanto abreviado se nos arrependemos da má semeadura que vamos fazendo na vida. E a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 3, verso 11, que nós não devemos desprezar a disciplina de Deus. Hebreus fala disso também. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Então, queridos, ser disciplinado por Deus é uma bênção, porque a disciplina afirma a nossa identidade de filhos, não de bastardos, como diz Hebreus, capítulo 12, versos de 6 a 8, e cumpre o propósito de nos livrar de um mal maior, e nesse sentido ela é aplicada como uma medida de proteção de Deus, como um pai protege o filho através da disciplina. Lembrando também que o sofrimento causado pela disciplina visa a nossa restauração. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, como diz Hebreus 12, no verso 10. Mas há também quem sofra, queridos, por fazer o bem ou por amor a Jesus. Paulo afirma em 2 Timóteo, capítulo 13, verso 12, que todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E isso nos causa sofrimento. Por isso que 1 Pedro 4,19 diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E como reagir a esse sofrimento, irmãos? Continuando, como acabou de dizer o texto, na prática do bem, deixando o resultado por conta de Deus. Ele é o fiel cumpridor das suas promessas. Mas também nos alegrando pelo privilégio de sermos perseguidos em razão da coerência, da genuinidade da nossa fé. Por isso que Mateus capítulo 5, verso 11 diz que bem-aventurados são aqueles que por causa de Jesus são injuriados, são perseguidos e alvos de mentira. Ele diz no verso 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E também, amados, devemos reagir tendo consciência de que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 de Pedro 4,14 também disse: pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós
repousa o Espírito da glória de Deus. Segue o verso 16 dizendo: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Mas há também, queridos, quem sofra em razão da maldade alheia. Quantos inocentes são vitimados pela maldade em forma de injustiça, de violência, de tragédias naturais como fruto da negligência humana, da discriminação, do ódio racial ou religioso ou ideológico, enfim, é o sofrimento. Como reagir a esse sofrimento? Agindo com o espírito contrário ao deles, ao espírito do malfeitor, para que não haja perpetuação do mal. Ou seja, o mal precisa ser neutralizado pelo bem. Esse foi o ensino de Paulo, citando inclusive Provérbios 25, 22, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 20. Então, queridos, não podemos deixar que o sofrimento proveniente do mal que sofremos nos embruteça, nos amargue e nos faça vingativos, usando as mesmas armas no combate do mal. Então, devemos pagar um mal com o bem, e a gente quebra aquele ciclo de animosidade patrocinada por Satanás com a intenção de perpetuar o mal. E há quem sofra, em último lugar, de maneira aleatória, porque nasceram em lugares próximos de placas tectônicas e são vitimados por terremotos e tsunamis, ou porque trouxeram na bagagem genética a propensão a enfermidades, ou por serem vítimas de balas perdidas. Enfim, eu estou falando da aleatoriedade do sofrimento, que constitui um grande mistério. Todavia, irmãos, nossa tendência é sempre saber o motivo do sofrimento e mais, quem é o culpado desse sofrimento, ou quem são os culpados desse sofrimento. Assim também, diante de tragédias, calamidades, logo se tenta procurar um motivo, uma razão para o acontecido e se questiona se as pessoas envolvidas merecem aquilo de alguma forma. Um dia Jesus estava pregando e chegaram algumas pessoas com uma notícia horrível para ele, em que o governador Pilatos tinha autorizado um massacre a um grupo de peregrinos galileus que estavam no templo fazendo sacrifícios. Os soldados romanos passaram todos a espada e o sangue deles se misturou com o sangue dos animais sacrificados. Olha que coisa horrível, amados. Bem, aqui poderíamos dizer que pelo menos há um culpado, Pilatos. Mas a seguir, Jesus chama a cena uma tragédia acontecida em Jerusalém, quando 18 pessoas morreram com o desabamento da torre de Siloé. Provavelmente, o comentário geral era de que a tragédia tinha a ver com o pecado dessas pessoas. Mas Jesus nega essa possibilidade perguntando: no caso dos galileus mortos por Pilatos, vocês acham que aqueles galileus foram mais pecadores do que os demais galileus? E no caso do desabamento da torre, ele também perguntou: vocês acham que esses 18 que morreram foram mais culpados do que os demais habitantes de Jerusalém?
Isto porque, irmãos, a ideia de que sempre tinha que ter um culpado era muito forte nos judeus. Tanto que quando Jesus curou aquele cego de nascença, naquela ocasião, a pergunta deles foi: quem pecou, mestre? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ou seja, o tamanho do pecado decide o castigo. Tanto maior o pecado, maior o sofrimento. Mas Jesus confronta essa ideia e diz: nem ele, e nem seus pais. Ou seja, Jesus os surpreende, porque não estabelece uma relação entre tragédia e pecado. Ou seja, há sofrimentos para os quais não temos explicação e não podemos culpar ninguém. A tragédia não leva em conta condição social, condição econômica, condição espiritual, religiosa, política, ideológica. Basta viver no planeta Terra, do lado de cada glória, para ser vitimado por esse sofrimento aleatório, para o qual não tem explicação nem culpados. Como reagir a esse sofrimento, irmãos? Mas não há respostas simples quando se trata desse tipo de sofrimento. Mas nós podemos reagir celebrando o mistério, confiando na soberania e na bondade de Deus, e sem ficarmos procurando a razão para tal sofrimento, nem culpados para ele. Então não deixe que o sofrimento aleatório faça você perder sua confiança em Deus. Mesmo não entendendo o propósito desse sofrimento, continue crendo que não há nada de errado com Deus, e pode ser que não haja nada de errado com as pessoas que são vitimadas por ele. Porque a vida está cheia de eventos aleatórios e é preciso ter fé para conviver com o mal aleatório. Concluindo, queridos, busque discernir a origem do seu sofrimento para que você possa reagir adequadamente a ele. Que Deus abençoe seu dia e conceda a você sabedoria para lidar, com qualquer que seja o sofrimento. Estamos juntos, a jornada continua e até domingo, se Deus quiser.